O que me chamou a atenção, Edgar, foi uma certa, vamos dizer, intimidade do Vermelho com o passar dos dias, com a Manuela Dávila, falando assim até para a Manuela, olha, inclusive o Cid Gomes escrevia seu nome errado, com O, né? Escrevia Manuela, ela dá risada e fala, isso acontece muito, tem gente que me chama até de Daniela. E aí depois o Walter Delgatti também revela que ele estava conversando com ela pelo exterior e que lá no exterior ele baixava o Tinder para poder se relacionar com outras pessoas, mas que não tinha muito sucesso. Você acha que jogou um galanteio? Eu acho que o Vermelho deu uma cantada aí na Manuela. Deu Miguel? Ela foi simpática. Ela foi simpática, ela deu risada, né? Deu Miguel. Ela falou, eu vi seu Tinder e dei... Estou rindo aqui com o seu Tinder. Ele deve ter mandado, né? Entendi. O print do Tinder ainda. Mas, enfim, não tem tantas revelações assim importantes nessa conversa. Até o momento, a Manuela não se pronunciou sobre esses prints. Quem se pronunciou pelo Twitter foi o Glenn Greenwald. Vamos ver o que o Glenn falou. Ele compartilhou ali a matéria do Estadão e disse que grande parte dos furos mais bombásticos da grande mídia é baseada em vazamentos ilegais do Ministério Público Federal ou da Polícia Federal, como a matéria abaixo. Ele diz, interessante como alguns ficam bravos com vazamentos ilegais quando revelam corrupção de seus políticos poderosos favoritos, mas não quando usadas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. O Glenn também complementa dizendo que todas as reportagens da grande mídia, como do Globo, baseado em delações premiadas ou investigações do COAF, do Ministério Público Federal, usam vazamentos ilegais, crimes, mas as pessoas que retratam vazamentos na Vaza Jato como ultrajantes não se opõem a esses vazamentos. Inconsistência reveladora foram aí, portanto, as palavras do Glenn Greenwald. Agora eu quero saber do Caio se a Manuela tem que explicar alguma coisa com relação a essas conversas que foram vazadas aí, Caio. Pois é, né? A Manu e o Hacker Vermelho tiveram seus 9 dias e meio de amor via aplicativo de mensagem, né? A melhor parte mesmo é quando ela fala pro hacker, tô rindo do seu Tinder. Bom, isso implica uma certa intimidade, ainda que cautelosa, né, conforme as reportagens deixaram explícito. E o que vale a pena apontar aqui é a contradição entre o que está sendo revelado agora e o que foi alegado inicialmente, né, pela ex-deputada. Antes, a nossa ideia é que tinha existido apenas um breve contato, né, que antecedeu a intermediação que ela promoveu entre o criminoso e o jornalista militante. Agora a gente sabe que não foi bem isso, que se estabeleceu aí um amplo diálogo com troca de opiniões, esse tipo de coisa. E o que eu identifico nas mensagens dele, especialmente aquelas que se dão após o contato com o jornalista militante Glenn Greenwald, é uma certa consciência social deturpada e inverossímil por parte do Hacker Vermelho. A gente tem que lembrar que a gente está falando de um criminoso em série, né, de um estelionatário profissional. Então, essa mensagem política, ela parece ter sido pensada e registrada até com o intuito de álibi, né, no sentido de escamotear a provável causa, né, dessa prática criminosa, que foi enriquecimento ilícito. Certamente era desejo dele lucrar com essas mensagens. Talvez ele não tenha obtido êxito e por isso divulgou, mas eu acho isso muito improvável. A gente já falou aqui que ele só perde se falar que houve qualquer tipo de transação financeira relacionada a esses vazamentos, porque ele não ganha absolutamente nada e ainda implica um terceiro que pode depor contra ele e gera a obrigação dele devolver o dinheiro. Então esse é um cara que, sendo o estelionatário profissional que ele tem plena consciência de que ele não ganha absolutamente nada apontando a transação financeira. Então, como isso ainda está numa fase inicial, a gente tem que aventar aí todas as possibilidades e está ficando cada vez mais complexo para a Manuela, para o Glenn, se livrarem vamos dizer assim, da percepção de que houve muito mais do que uma intermediação fria, mas um conluio para a divulgação dessas mensagens e auxílio
né, com questões materiais. Pois é, Zé. A gente está aí diante de um Vale Night, né, do senador Flávio Bolsonaro, patrocinado pelo STF. A palavra é exatamente essa, Edgar, é um imbróglio jurídico, né? Eu tentei recapitular um pouquinho dessa teia complexa no meu tweet de hoje, no Boletim Coppola. Eu disse o seguinte: o ministro Gilmar Mendes deu passe livre na justiça para o senador Flávio Bolsonaro, depois do presidente do STF, Dias Toffoli, suspender investigações a partir de relatórios do COAF, agora o IFE, né, Unidade de Inteligência Financeira, assim beneficiando por tabela Glenn Greenwald, hi there. É um time tanto, só faltam o Queiroz e o David, hashtag STF Vergonha Nacional. Eu sempre pontuo isso, né, como bem trouxe o Zé, são vários os investigados beneficiados por isso, incluindo o Glenn Greenwald e o David Miranda, né, por aquela liminar do Dias Toffoli sobre o caso Queiroz-Flávio Bolsonaro, que ele suspende, né, qualquer investigação provocada legalmente pelo COAF. Na verdade, na prática, é como se o STF ele tivesse trancado qualquer investigação sobre crime financeiro até novembro desse ano, especialmente crimes de lavagem de dinheiro. Então, é um grande aviso do STF aos bandidos. A primavera de 2019 é a melhor estação para você cometer crimes do colarinho branco. E só para reforçar o absurdo dessas decisões, tanto do Dias Toffoli como esse reforço agora do Gilmar Mendes, o COAF, ou a Unidade de Inteligência Financeira, não investiga. Ele recebe notificações do sistema bancário sobre movimentações atípicas, incomuns. Aí ele monta relatórios um pouco mais aprofundados, coesos, ligando algumas informações de caráter público. E ele reporta ao Ministério Público, que solicita ou não a abertura de inquérito. Antes dessa decisão em favor do Flávio Bolsonaro, o partido Rede Sustentabilidade já havia acionado o STF para blindar o Glenn Greenwald contra, abre aspas, qualquer procedimento de investigação. De novo, uma licença para cometer crimes. Só que, estrategicamente, o presidente do STF optou por decidir na ação do filho do presidente, na qual, inclusive, ele decidiu na qualidade de plantonista e estendeu a sua decisão para vários outros casos. É tão absurdo que a Procuradoria-Geral da República, em embargo de declaração, qualificou esse movimento como ultrapetita, ou seja, o ministro Dias Toffoli estava decidindo além do que foi pedido na defesa. E aqui vale a pena repisar isso. A decisão do Toffoli beneficiou não só a sua esposa, como a esposa do Gilmar Mendes, que estavam aí às voltas com a Receita Federal. Agora, sobre os fatos recentes, essa decisão é monocrática, né, portanto individual, e o ministro ele suspende não só as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, mas também a tramitação de recursos no Tribunal de Justiça. Essa é a novidade, até o julgamento pelo STF, que está pautado para o fim de novembro. E aqui, sinceramente, não tem nenhuma novidade. Esse é o país que tem hora marcada para apurar ilícito e, de preferência, dando o maior aviso prévio possível para todos aqueles que são, que são investigados. Mas eu vou além. Eu não acho que ele simplesmente reforçou a decisão do Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, porque ele trouxe alguns elementos novos. Por exemplo, ele solicitou a apuração de, abre aspas, responsabilidade funcional dos membros do Ministério Público. Também nenhuma novidade aqui. Esse é o país que criminaliza o combate à corrupção, em que a imprensa aplaude, né, o vazamento de mensagens privadas, roubadas aí de cidadãos comprometidos em levar a justiça aos ricos e poderosos. E o último ponto interessante é sobre a narrativa política a respeito desse fato que está rolando na internet. A ala governista mais aguerrida, por assim dizer, fala que isso é uma grande cortina de fumaça para tirar o foco da aprovação da reforma da Previdência no Senado. Inclusive eu recomendo aqui para os tuiteiros, né, a hashtag Senado aprove a reforma. Só que, na verdade, olhando mesmo por essa ótica de um governo novo refém de um sistema antigo, esse é um argumento de mão dupla. Por quê? A repercussão da notícia do caso Flávio Bolsonaro, ela vai ser limitada justamente pela pauta da reforma, divide a atenção do público. E é do interesse dos senadores que a aprovação da reforma, que tem uma natureza impopular, né, porque restringe, reformula, moderniza direitos, ela tenha menos protagonismo no noticiário. Assim, o sistema ele se beneficia da cortina de fumaça nas duas hipóteses, seja para tirar o foco da Previdência, mas aprová-la, que é o mais provável, seja para tirar o foco da Previdência e não aprová-la, que é muito improvável. O único que se beneficia dessa história, sem dúvida nenhuma, é o réu Flávio Bolsonaro,
né? Então a notícia desse passe livre que ele recebeu da Justiça vai durar só um ciclo de notícias até voltar à pauta da Previdência, e não vamos esquecer que foi a defesa dele que entrou com esse pedido de suspensão de investigações e obteve sucesso. Por tabela, ainda prejudica os membros do Ministério Público que estavam ali no afã de investigá-lo. E esse é o fato. Então, o Flávio Bolsonaro é vencedor em qualquer cenário, o combate à corrupção é perdedor em qualquer cenário, e a reforma da Previdência a gente vai saber muito em breve se ganhou ou perdeu com isso.